Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato, nome de fundação da escola há 55 anos. O CIMOL tem 60 ambientes de estudos. São 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. Oi galera, eu sou a Milene. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para o Enem e para os vestibulares, as figuras de linguagem. A palavra polissíndanto tem origem do grego polissíndanton, onde polis significa muito e síndanton significa ligação, ou seja, algo com muitas ligações. Ele está ligado à repetição de um determinado conectivo, como por exemplo e, nem ou em expressões ou palavras. Esse recurso é muito utilizado em textos poéticos e musicais. Ele faz com que dê uma ideia de sucessão, continuidade. Para tudo, porque eu preciso dar uma dica para vocês. Muita gente confunde o polissíndeto com o assíndeto, e eu não quero que vocês cometam esse erro. Então, vou explicar um pouquinho sobre o assíndeto para vocês. O assíndeto, ele é uma figura que omite conjunções e conectivos, então ele vai resultar naquela frase com vírgulas. Agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mesmo sendo loiro ou ruivo ou moreno ou rico ou pobre, todos devem ser considerados iguais perante a lei. Aqui a gente tem o ou como polissíndato. Nem africano, nem muçulmano, nem indígena. Antes de qualquer origem, somos humanos. E aqui o polissíndato se encontra no nem. O último exemplo é o Machado. Um gaúcho que foi buscar seu sobrinho paulista que veio prestar o vestibular da URGS. E nela envolve a pluralidade cultural. Aqui nós temos um exemplo de polissíndato. Quanto tempo, meu guri? Bora lá em casa tomar um chimarrão, depois comer um cacetinho, e mumu e charque. Aqui no E se encontra o polissíndato. Oi pessoal, eu sou a Bruna. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o pleonasmo, que é uma figura de linguagem utilizada para promover ênfase e normalmente é utilizada a repetição de palavras ou de ideias. O pleonasmo pode ser dividido em pleonasmo literário ou vicioso, sendo o literário aquele mais utilizado na literatura, que usa redundâncias para causar destaque. Já o pleonasmo vicioso é considerado um vício de linguagem, porque nele as palavras são empregadas de forma desnecessária. Agora eu vou dar alguns exemplos. A cultura indiana sempre quis conhecê-la. Aqui, o início com a cultura indiana serve para destacar o pronome lá. Exemplo 2. O filme sobre as diferenças entre as culturas norte-americana e chinesa foi baseado em fatos reais. Aqui, o pleonasmo é encontrado em fatos reais e é um pleonasmo vicioso, porque só a palavra fato já indicaria a realidade. O último exemplo é uma tirinha sobre um baile que celebrou as diferenças culturais. E na última fala, a menina diz: dançamos tantas danças, em que as palavras dançamos e danças juntas causam um destaque que caracteriza o pleonasmo literário. Gente, o meu nome é Nalanda e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a prosopopeia, que também é conhecida como personificação. A prosopopeia vem do grego prosopon, que significa rosto, face ou pessoa. A junção desse termo com popeio, que significa fingido, origina então a palavra prosopopeia, que significa máscara ou rosto fingido. Essa figura de linguagem acontece quando a gente atribui a seres não vivos, animais ou fenômenos da natureza sentimentos, características ou ações humanas. A prosopopeia ela é muito utilizada para tornar a frase mais dramática
e ela é classificada como uma figura de pensamento e ela favorece o sentido conotativo. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos para que vocês consigam compreender um pouco mais sobre essa figura de linguagem. Primeiro exemplo. O índio e o pernambucano conversam sobre o planeta Terra que está cada vez mais doente. Aqui vocês podem ver que o doente está atribuído ao planeta Terra. Então aqui a gente tem a nossa prosopopeia. Esse exemplo, na conversa entre o brasileiro e o africano, ambos descobriram que em suas cabeças passavam tempestades parecidas e que juntos poderiam se ajudar. A palavra tempestades está atribuída a cabeças, e isso aqui é a nossa prosopopeia. A gente tem essa charge como exemplo, e no primeiro quadrinho a gente tem um pedacinho da música Voltei Recife, onde diz: a embriaguez do frevo que entra na cabeça e depois toma o corpo. Aqui a gente já tem a nossa prosopopeia, onde a palavra embriaguez está atribuída à palavra frevo. E aqui a gente tem um gaúcho escutando o frevo e ele fala: mesmo sendo gaúcho, adoro escutar um frevo. Chegamos ao fim da nossa aula de linguagens. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho com a gente. Espero que vocês arrasem muito no Enem e nos vestibulares. Um beijão e até a próxima!